No dia 9 de julho, depois de 3 anos, eu finalmente terminei a saga da Fundação. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha opinião do último livro escrito pelo Asimov, que chama Origens da Fundação. A saga ela tem 7 livros, composta basicamente por uma trilogia principal, que nem Star Wars. Depois de escrever a trilogia principal, o Asimov escreveu as sequels, só que daí ele ficou sem ideia para sequels, depois de escrever duas, e daí ele voltou e escreveu duas prequels. O livro que eu vou estar falando aqui é o último das prequels, ou seja, é o livro que antecede a trilogia principal. Só que ele, na verdade, foi o último livro que o Asimov escreveu lá em 1992. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouco também, antes da gente falar do livro em si, eu vou recapitular a história até agora. Então, os personagens que todos, basicamente 99% dos personagens que aparecem aqui no livro, eles já aparecem no livro original, que é o Prelúdio à Fundação, que acontece antes desse livro, tá? Então esse livro é uma sequência direta do Prelúdio à Fundação. E eu vou primeiro recapitular os personagens que a gente tem aqui na trama. O primeiro deles é o mais óbvio, né, que é o Seldon, o Harry Seldon. O Seldon, quando a gente viu ele pela primeira vez, ele veio de Ericon, né, o planeta natal dele, e foi para Trantor para expor sobre a psicohistória, mas agora a gente vê ele numa situação totalmente diferente, que agora ele tem uma família, a pesquisa dele está estabelecida, que é a pesquisa a pesquisa da psicohistória. A gente viu ele da última vez quando ele estava ali apaixonado pela Doris Venabile, que é outra personagem principal. No final do último livro, obviamente eu vou estar comentando tudo o que aconteceu no último livro e tudo que acontece nesse livro, então é um spoiler óbvio, né? Então se você não leu, ou etc., eu não vou ficar dando limites aqui, então eu vou ir no mínimo detalhe. Então, falando um pouco do final do último livro, né? Você tem aquela dúvida se a Doris é um robô ou não. E o que acontece? A Doris ela foi enviada por um outro robô, que é o Eto Demerson, né? Então você tem o Eto, né? Que manda a Doris para proteger o Harry, que é o Harry Seldon, para desenvolver a psicohistória. Nesse contexto ali de um proteger o outro, a Doris proteger o Harry, eles acabam se apaixonando, né? E decidem continuar como um casal, independente da dúvida se a Doris é um robô ou não, né? Ela não confirma nem recusa, mas independente disso, eles se tornam um casal e tem também o filho adotivo desse casal, que é o Rate, né? O Rate que eles conhecem essa criança, que se não me engano ela tinha 8 anos ali no setor de Doll, eu não sei como fala, que é um setor de Trantor, é um setor extremamente pobre de Trantor, é o setor mais pobre basicamente, e numa aventura que os dois estão lá no último livro, eles acabam conhecendo essa criança e decidem levar eles com ela e levar a criança com eles. E eles se tornam basicamente uma família aqui que ela já está estabelecida. E além desses três personagens, temos o Yugo Amaril. Esse Yugo, ele veio também lá de Dó, né, quando eles estavam nessa aventura, só que ele não entra na família porque ele entra ali como matemático. Então ele entra ali para desenvolvimento da psicohistória e ele vai ter um desenvolvimento aqui muito maior do que no último livro. No último livro ele só teve basicamente uma aparição. Aqui ele é um dos personagens principais, tá? E além disso, a gente tem também o Eto Demerzel, ou Daniel Olivó, tá? Eu vou estar chamando aqui de Daniel Oliveira para ficar mais fácil a pronúncia. Mas o Daniel Oliveira, ele tem a história, o background ele é mais complexo de explicar. Eu não tenho ainda toda a visão do background dele, mas ele é basicamente o robô principal de todos os livros do Asimov. Comecei a ler agora as Cavernas de Aço, né, que é um livro que o Asimov escreveu muito, muito tempo atrás. E o Daniel Oliveira também está lá, mas basicamente o papel dele aqui, ele tinha um disfarce, né? Ele tem um disfarce ainda nesse momento da história, que é como um primeiro-ministro, né, ninguém sabe que ele é um robô, literalmente ninguém. Somente duas pessoas, né, teoricamente, que é a Doris e o Seldon. Ninguém mais sabe deles, do fato de que ele é um robô. E teve um pulo ali, né, em relação ao último livro, de 8 anos. Então você espera que o Eto, né, que o Daniel tenha se comunicado com o Seldon para falar sobre a psicohistória, né? Pelo menos você pensaria isso, mas não, isso não acontece. O que eu particularmente achei muito estranho, porque, sei lá, 8 anos eles basicamente nem trocaram um oi. Para mim foi bem bizarro essa questão.
Bom, beleza. Agora que a gente teve ali 5 minutos para recapitular a história, agora sim eu vou falar da história que realmente aconteceu no livro, tá? O livro ele tem 4 arcos principais e a cada arco o risco da psicohistória e o risco da vida do próprio Seldon eles vão aumentando gradualmente, não somente pelo fato de que o Seldon ele vai envelhecendo, mas também pelo fato da escala do problema, né? O primeiro arco ele é um pouco mais simples, então ele é um arco mais político. Basicamente você tem ali o Eto, né, que ele está como primeiro-ministro e você começa a ter uma concorrência contra o primeiro-ministro, que ela é feita por um personagem chamado Joranum. O apelido dele, inclusive, é Jojo, então vai ficar engraçado. Mas o Jojo, no caso, ele apoia causas sociais de igualdade. Então ele foca, ele vai ali e vende a ideia dele nos setores de Trantor, principalmente lá em Dock, que eu estava comentando, defendendo que o Império deveria se quebrar e o foco deveria ser Trantor. Então ali parar de ficar sustentando todos os outros mundos, mas não vamos fazer Trantor ser autodependente, vamos dizer assim. E você espera ali que vai ser uma batalha, nossa, fenomenal ali de um robô, né, do Eto, contra esse concorrente do primeiro-ministro, mas não, isso acaba não acontecendo e é bem melhor que não tenha acontecido porque quem entra como personagem principal aqui é, na verdade, Seldon. O Seldon, ele entra aqui muito por causa do Imperador, o Imperador começa a dar muito crédito pro Seldon porque o Imperador começa a pensar putz, o Seldon tá usando a psicohistória. A psicohistória consegue prever o futuro. Então o Seldon consegue lidar com esse problema com toda tranquilidade, porque ele sabe o que vai acontecer. Já que né, a psicohistória não pode errar. E o que acontece é que, na verdade, o Seldon ele não utiliza a psicohistória, ele vai direto, ele vai utilizando a sua própria inteligência, a sua própria intuição, o que deixa ainda mais interessante, porque ele vai conseguindo resolver os problemas. E, através dessa lógica dele, ele consegue chegar numa conclusão muito interessante, que é que o Jojo, ele na verdade é de um setor de Trantor que é Mikogen. Mikogen é um setor que a gente já tinha visto no último livro, que ele é um setor muito extremista, então as ideias deles e como eles aplicam isso nas pessoas são totalmente extremistas. Pra vocês terem uma ideia, todos os homens, eu não me lembro das mulheres, mas dos homens eu me lembro que não, acho que até as mulheres todos eles têm que ser carecas. E não só carecas, eles não podem ter nenhum tipo de pelo no corpo inteiro. O Seldon ele deduz essa questão da origem, né, do Jojo justamente pelo cabelo do Jojo, porque parece muito uma peruca. E daí o Seldon fala, putz, se ele tem uma peruca e também o jeito que ele age, se eu não me engano, o seu sotaque, o Seldon fala, putz, esse cara é de Mikogen. E toda pessoa que sai de Mikogen, né, como eu disse, eles são muito extremistas, ela é punida por isso. Então o Seldon, se ele tacasse isso na mídia, ele poderia destruir facilmente o Jojo. Porém, ele decide não fazer isso logo de cara, apesar dele ter essa informação. Ele, na verdade, ele vai de uma forma muito mais inteligente, o jeito que o Seldon utiliza para resolver esse problema. O que ele faz? Ele pega o Rage, que é o filho adotivo dele, manda ele direto pro Jojo. E quando ele vai ver o Jojo, né? Ele vai ali em nome do Seldon, né? Em nome do pai dele. Junto com o Jojo tá um cara que chama Namart. O Namart ele é um subordinado do Jojo ali que só fica seguindo ele, basicamente é o braço direito do Jojo. E o que o Rich faz? Ele atua ali pra falar, putz, eu tô adorando as suas ideias de igualdade, né? E por que eu tô adorando? Porque eu sou de Dó. Então Dó é muito pobre, eu tô adorando o que você tá falando. E ele fala assim, meu pai me trouxe aqui pra eu pegar informações suas e trazer pra ele, o que não era verdade. Mas o Rage fala isso pro Jojo. E daí, o que acontece? O Rage passa uma informação pro Jojo que na hora que eu li isso eu fiquei muito chocado. Ele fala pro Jojo que o Eto, né, o primeiro-ministro, o qual que ele tá tentando tirar do poder, é um robô. E o que acontece? Você fica totalmente abismado, porque você fala, putz, essa informação não pode vazar. Não poderia estar vazando essa informação. E o que acontece? Essa informação o próprio Rage deduziu, falou pro pai dele, falou pro Seldon. O Seldon falou, isso é impossível, justamente para não vazar. Mas daí ele começa a pensar, putz, e se eu conto isso
pro Jojo. O Jojo vai cair na pegadinha, vai cair na isca e vai divulgar essa questão na mídia e depois a gente quebra ele mostrando que na verdade o Eto nunca era um robô. E aí o Jojo, mesmo ele sendo, mas a gente faz a mídia acreditar que ele não é um robô. Com isso, a gente faz o Jojo perder a credibilidade e, consequentemente, ele perde a guerra ali, perde a disputa, né, para primeiro-ministro. Então é exatamente isso que acontece. O plano do Seldon dá certo e o Jojo ele faz toda uma propaganda, ele começa a pegar diversas pessoas, gravar hologramas, falando assim, não queremos que um robô nos governe, um negócio assim. E daí eles vão fazer uma pergunta, vão fazer uma entrevista com o Eto dias depois e perguntam, nossa, e o que você tá achando aí das acusações, né? De você ser um robô e dele dar uma risada. E isso é muito legal, como é explicado no livro, porque é um robô dando risada, então eles têm que ensaiar. Então é um negócio muito bem feito. E depois disso, né, agora com o Jojo sem a credibilidade, o Seldon tá ali num pós-conflito, tá o Seldon e o Imperador, e daí eles estão falando o que a gente faz agora? A gente mata, né, o Jojo, né, depois de toda essa disputa ali pra tentar quebrar o Império, e daí o Seldon, aí sim, ele utiliza a informação dele de um jeito muito mais inteligente e fala assim, não, na verdade o que acontece é que o Jojo ele é de Mikogen, e o que a gente vai fazer? A gente não vai atuar nada. A gente vai deixar para que o povo de Mikogen decida. E daí o próprio Seldon já conhecia ali um personagem, né, uma pessoa ali de Mikogen, que é o mestre Solar 14, e envia a informação de que o Jojo na verdade é um exilado. O pessoal de Mikogen resgata o Jojo e daí eles exilam o Jojo para um planeta aleatório lá que o Jojo fingia ser a terra natal dele. A gente acaba então o conflito com o Jojo sendo jogado fora, só que as ideias dele permanecendo ali em Trantor. E é isso que vai ser o tema do próximo capítulo. Para piorar ainda mais a situação, de um jeito positivo pelo menos, agora que a disputa tinha acabado, o Cleon, né, que é o imperador, chega no Seldon e falou assim, seguinte, quem resolveu o problema não foi o Eto, né, não foi o Daniel, não fui eu, foi você. Então, eu vou tirar o Eto não vai ser mais primeiro-ministro, você vai ser o primeiro-ministro. E a gente termina esse capítulo com o Eto saindo de cena para um lugar que a gente não sabe. Eu não vou falar onde, mas no último livro da Fundação, em Fundação e Terra, o lugar para onde ele foi é revelado, mas ele sai de cena totalmente, deixa o Seldon. O Seldon é agora com 40 anos. E é isso. A gente termina ali com o nosso personagem principal, o criador da psicohistória, como primeiro-ministro do Império. Bom, agora vamos falar do segundo arco, né? Como eu estava comentando, o que acontece é que as ideias do Jojo elas permaneceram e agora o subordinado dele, né, que era o Namard, ele vai continuar, né, a luta. Agora já 10 anos depois, esqueci de falar, o Seldon agora já está como primeiro-ministro, ele está com 50 anos. Mas o que acontece é que o Namart ele pega as ideias ali do Jojo, junta ali os remanescentes ali do movimento, ele vai para o IE, acho que é o IE que fala, não sei como, mas é um local lá no sul de Trantor, é um local que a gente também viu para Prelude à Fundação, e basicamente lá é composto por prefeitos que eles dizem ser herdeiros do Império. O Namart ele acha um cara chamado Andorin. O Andorin ele quer chegar no trono, porque ele é um desses prefeitos que acha que ele é o herdeiro real do Império. E ele vai usar ali a luta do Namart, a luta criada pelos ideais de Jojo, para tentar se infiltrar ali no Império e entrar como imperador por meio dessa luta, né? O que acontece? E nessa mesma época estava tendo um monte de quebras, um monte de necessidade de manutenção e um monte de coisa de Trantor. Então, tipo, tava tudo quebrando, né? E daí o Dors, a Dors e o Seldon começam a investigar, eles falam, putz, tá muito estranho isso. E daí eles começam a fazer uma puta análise, abrem um mapa, tal, e vem, isso daqui só pode ser manual. E daí a Dors dá a ideia de que isso daí talvez seja o restante do pessoal dos Joranomitas, né? E daí o Seldon ali, doidão, fala, Rach, agora você vai investigar, você vai lá pra UIE e você vai tentar adentrar nesse movimento como um disfarçado. E para você ser totalmente disfarçado, você vai ter que tirar seu bigode. Isso daí é todo um drama, porque o Rach ele é de Dó, e em Dó você tem a característica principal do setor é que todos os homens eles têm grandes bigodes, e agora ele tinha que tirar o seu bigode, então é um drama muito grande. Mas o que acontece é que o Rach vai para o IE, ele é contratado como Jananomita, só que daí ele conhece um cara que é justamente o Andorin, né, que a gente estava comentando. O Andorin
vê o potencial do Rate, leva ele pro Namart. O Namart reconhece o Rate, mas ele não fala nada. E ele começa a bolar um plano, né? E por que ele vai fazer esse plano? Porque ele tem muita ódio do Seldon e ele quer acabar com o Seldon. Por que ele quer acabar com o Seldon? Porque ele sabe que foi o Seldon que pôs fim ao movimento do Jojo. Não foi o Imperador. Ele quer tirar o Seldon do poder. E daí o Namart vai dar faz um plano aqui, né? E daí eu não vou dar todo o background, porque tem basicamente umas 20 páginas que vai explicar sobre o jardim de Trantor e que você tem ali um jardineiro que ele gosta muito da profissão dele e ele não quer ser promovido pra jardineiro-chefe, só que daí o imperador, tipo, curtiu ele e promove ele. E daí toda vez que tem um jardineiro-chefe, você tem que contratar mais jardineiros, né, tipo, repor os jardineiros. E daí o Namart fica ouvindo dessa informação e fala, beleza, é assim que a gente vai adentrar no Império para tentar matar o Seldon. E a gente vai usar essa entrada de pessoas para ser o nosso plano. E daí, qual que é a ideia aqui? Uma ideia bem atrevida, bem estranha, que é, vai o Rate e o Andorin, o Namart vai ficar lá só de background, os dois vão entrar para tentar ser jardineiros, mesmo não sendo, mas eles vão tentar, vão ir lá, na entrevista. Quem que vai estar na entrevista? O Seldon. E daí os dois vão levar desintegradores. Daí você fala, putz, como que eles vão levar desintegradores? Porque eles vão pagar um cara para deixar eles passarem. Beleza. E daí o que vai acontecer é que a ordem é pro Rate matar o Seldon. E depois que o Rate matar o Seldon, o Andorin, que obviamente o Rate não sabe disso, mas o Andorin vai matar o Rate. Daí pronto. Daí eles conseguem ali acabar com a resistência e depois eles vão entrar no Império com o Namart se tornando primeiro-ministro. Essa ideia acaba dando furada. Daí tem um ponto aí que precisa ser explicado para tudo fazer sentido. No momento que o Rate vai ali para o IE para tentar encontrar ali o movimento, ele acaba se apaixonando por uma mulher. Essa mulher, ela conhecia o Andorin. E daí, beleza, as coisas vão. O que acontece é que essa mulher, eles acabam ali se conversando, tal, acabam se formando um casal, mas daí ele parte, né? O Rate parte de Uie e, consequentemente, eles se separam também. Mas, ali no momento, né, crucial, onde você tem ali você tem o Andorin olhando pro Rate e o Rate olhando pro Seldon, no momento ali do jardineiro e tudo mais, no momento que o Andorin olha pro Rate com o desintegrador, quem tava ali disfarçada também era a mulher que o Rate tinha se apaixonado, que o nome dela é Manela. E daí você fala, por que ela tá ali, né? O que ela tá fazendo ali? É uma puta surpresa. E o que acontece é que, na verdade, ela era uma chefe de segurança muito foda. E ela tava ali fazendo uma puta investigação já também. E daí o que acontece é que, na hora que ele aponta pra matar o Rate, ela mata ele antes. E daí você fala, putz, que reviravolta. Daí você acha que a reviravolta acabou. Não acabou, porque o desintegrador que tava com ele cai no chão. E quem que pega o desintegrador e sai correndo? O nosso jardineiro. O nosso jardineiro que foi promovido para jardineiro-chefe, mas não queria. E daí qual que é a decisão mais lógica a você fazer quando você é um jardineiro que foi promovido para um cargo que você não queria? Você vai, pega o desintegrador e vai e mata o imperador do império. Eu sei que isso é redundante, mas só para ressaltar que foi um jardineiro insatisfeito com o próprio trabalho que foi lá e matou o chefe dele, tá? O que acontece é que esse jardineiro ele vai ser executado. O que é. Só o fato disso ter acontecido é bizarro, tá? Mas assim, é coerente ali no momento, só não deixa de ser bizarro e engraçado. E daí o próximo capítulo vai contar então agora, né? Com o Seldon. Ele renuncia do cargo de primeiro-ministro depois de toda essa merda que aconteceu. O Seldon agora ele tá com 60 anos, né? 59 indo pra 60, a gente já vai entrar nesse ponto. Mas o que acontece é que ele renuncia ao primeiro-ministro, o pessoal começa a achar que tudo era um plano lá da Manela pra tentar matar o imperador. O Seldon sabe que não foi o caso e o Rate também não iria deixar isso acontecer porque o Rate estava apaixonado. E daí o que faz o Seldon consegue convencer o pessoal a sair, a deixar ele sair, como renunciar e também tirar
a Manella de forma segura. E agora eu vou entrar no terceiro arco, que é sem dúvida o arco mais comovente. Eu sei que o vídeo tá longo, provavelmente ninguém tá vendo isso daqui, mas o terceiro arco é, tipo, pra mim, o arco mais comovente da saga inteira, em questão, assim, de personagem, tá? E daí eu vou explicar um pouquinho agora sobre ele. Então, como eu disse, o Seldon, ele tava indo do aniversário, ele tava dos 59 para os 60 anos, porque esse terceiro capítulo ele vai tratar justamente o aniversário de 60 anos do Seldon, tá? Então, o que vai acontecer é que o Seldon agora, a psicohistória tá grande, tá? Então, tá tipo, putz, tem um monte de pesquisador, tem um monte de matemático, que já vai entrar agora que tá tendo uma revolução, né, ali na pesquisa. A questão é, o negócio tá grande, e além disso, a pesquisa, a vida pessoal dele também mudou muito, né? Porque antes a gente vinha um cara sozinho no começo do prelúdio da fundação. Agora ele já tá como avô, porque o Rate se apaixonou pela maneira como a gente falou, e agora ele já tem uma filha, tá? De 8 anos, se não me engano, aqui. Então, que já é um absurdo, porque a gente vê esse personagem por muito tempo já por 30 anos praticamente. Mas o que acontece é que essa neta dele, né, que é chamada de Wanda Seldon, a Wanda ela tem um sonho do próprio avô morrendo. E por que ela fala isso? Por que o avô morrendo? Porque ela sonha com dois. E ela. Vale ressaltar que ela teve esse sonho quando ela estava na sala ou no escritório do Seldon ali no prédio dedicado à psicohistória, né? E ela tem esse sonho que tem dois homens falando de Lemonade, né? Lemonade, se eu não me engano. E é muito estranho, né? Porque Lemonade seria ajuda limonada, né? Desculpa, o que ela ouve é morte limonada, que Limon Dead. Tem todo um jogo de palavras, só pode ser explicado em inglês. Fica até meio estranho no livro, porque não faz sentido, mas eu não lembro quais eram as palavras exatas, mas ela ouve essas duas palavras, morte e limonada. E daí o pessoal, a Doors, né? Todo mundo acha que é um sonho, não é nada demais, inclusive o Seldon. Mas a Doors fica ouve, né? Fica sabendo desse sonho. E ela acha que isso não foi um sonho, que isso realmente aconteceu. E que realmente ia ter uma morte, iam tentar matar o Seldon, o que já tinha acontecido no passado, eu não comentei, mas tentaram matar ele. Iam tentar matar ele por meio da limonada no aniversário dele. Ela começa a pesquisar, e o que acontece, e daí, antes, né, de falar do resultado da pesquisa dela, só queria ressaltar que tá tendo uma revolução muito grande na pesquisa da psicohistória, que é por causa de um cara chamado Eller. O Eller, basicamente ele projetou um dispositivo chamado eletroclarificador, e a partir do eletroclarificador ele criou o primeiro radiante. O primeiro radiante você conseguiria visualizar as fórmulas e basicamente o futuro de uma forma visual. E só tinha duas pessoas que tinham acesso a esse. Além disso, o Eller fez mais um monte de coisa de fórmula e tudo mais, que estava revolucionando o ramo da pesquisa. Mas o que fica aqui é esse primeiro radiante, que é esse bloco preto escuro, que quando você dá um clique nele, pelo que eu entendo, eu fiquei imaginando um símbolo da Bethesda aí. Que basicamente quando você clica nele, né, aparece ali as fórmulas. E só tem duas pessoas que têm acesso, o Yugo, né, o Yugo Amaril, que a gente tinha comentado, que agora ele tá viciado nas pesquisas, né, ele tá full foco nesse negócio, ele não sai do quarto, ele só fica nisso, e agora ainda mais com o primeiro Radiante, e tem ele e o Seldon. Aí voltando agora com a Doors ela começa a investigar e fala assim, putz, uma coisa muito estranha, o Yugo tá absurdamente cansado, ele tá acabado. O Yugo ele é 10 anos mais novo do que o Seldon, mas ele tá com uma cara muito ruim. Ele tá totalmente cansado, ele não faz nada, ele não tira férias, ele não faz nada. O Seldon tá reclamando constantemente que ele tá velho, tá dando pra ver que ele tá velho. Tá muito estranho, né? Porque eles estão ali relativamente novos ainda, tá? Um tá com 50 e outro tá com 60, né? O Seldon tá com 60 anos. Então a Torres começa a achar estranho e daí ela começa a pesquisar. E daí ela acha uma mulher chamada Cinda Monet. Essa Cinda Monet é quem faz a parte física, né? Eu digo não física da matemática, eu digo físico real do dispositivo ali que o Elar, né, tinha feito. Que ela que vai lá e cria literalmente, fisicamente, o eletroclarificador. Conversando ali, a Doris descobre, né, que o eletroclarificador não era para se chamar eletroclarificador, e ele era para ser chamado pelas iniciais de quem montou o dispositivo, que era o Elar e a Cinda Monet, juntando da Eller Monet. E daí por isso que eu tava falando, que tem aquele jogo de palavra que em português não ficou legal, mas em inglês funciona. E o que acontece? Era para ser esse nome, o Seldon não autorizou, porque ele não gosta de colocar relacionado nada a nome, tem que ser em relação ao dispositivo. E daí a Dor chega na seguinte conclusão: realmente não foi um sonho.
o que a Wanda tinha tido era real e não era Lemonade, né? Não era morte por limonada, era na verdade Ellermonade. Então eles estavam utilizando o dispositivo pra tentar matar o Seldon. Era isso que a menina tinha ouvido. Pronto. O enigma tinha sido resolvido. E daí a Doris ali toda potente, toda fodona. Daí a Doris ela vai pra cima de quem? Vai pra cima do Eller, chega no escritório do Eller, ela fala: "Não, ó, o que que você fez? Você tá querendo matar o Seldon, tal, tal, tal", começa a acusar o Elar. E daí ela começa a tossir, começa a colocar a mão na testa, fala: "Putz, tem alguma coisa de errado". E daí o Eller, muito inteligente, vai lá e revela as intenções dele e fala o seguinte: "Você está certa, eu estou querendo tirar o Seldon do jogo, só que não tem como eu matar ele se eu não matar você antes". Daí começa a reviravolta, um negócio absurdo, né? E qual que era a ideia? O eletroclarificador, né, que ele tinha projetado, não estava causando dano nenhum, nem pro Seldon, nem pro Yugo. Eles só estavam ficando velhos. Na verdade, o eletroclarificador, ele era pra matar uma pessoa, que na verdade não era uma pessoa. Porque o Eller, inteligente, do jeito que ele é, porque ele conseguiu fazer toda essa revolução na psicohistória e tudo mais, ele concluiu, sozinho, que a Doris era realmente um robô. E daí, que é muito absurdo. Porque só dele ter deduzido isso já é um absurdo. Mas além disso, ele projetou esse dispositivo pra matar ela. E daí, quando ela entra na sala, ele ligou já esse dispositivo, por isso que ela começa a passar mal, tá? E daí, o que acontece? Ela vai pra cima dele pra tentar matar ele. E daí, nisso, ele coloca o dispositivo no máximo. E acaba que... E daí, pra mim, tem um possível... Não diria furo de roteiro, com certeza tem uma explicação em algum lugar, porque o Asimov não ia deixar ter um furo de roteiro desse tamanho. Mas o que acontece? A Doris, basicamente, nesse momento, ela é confirmada como um robô. Os robôs, eles têm 3 leis, o que eu não vou entrar em detalhe agora, mas tem uma lei universal que nenhum robô pode matar um humano, de forma alguma, nem questão de matar, danificar. Então, isso é totalmente impossível disso acontecer, mas acontece de alguma forma aqui. Eu não sei se a Doris é alguma versão modificada de que não tem as 3 leis, etc. Mas a questão é, ela vai pra cima e mata o cara. Ela mata o Elar, o que é um absurdo. Mas no que acontece é que na verdade o dispositivo já tava no máximo, ela começa a passar mal, tava praticamente morta já. E daí ela vai correndo pra ver o Seldon, pra avisar ele do que tinha acontecido. E o que acontece é que ela morre nos braços do Seldon, que é absurdamente dramático, porque eles estão juntos ali por praticamente 30 anos e o objetivo dela é proteger ele. Então o que acontece ali é que ela falhou, né? Ela acabou se sucedendo, né, porque ela conseguiu proteger ele, mas ela morreu. E daí o Seldon ele fica meio que desprotegido agora, né, porque ele não tem mais a proteção, a pessoa cuja função era a proteção. E não tinha ninguém pra ajudar ela naquele momento, porque a única possível pessoa que poderia ajudar, pessoa não, né? O único robô que poderia ajudar era o Daniel, que tava em outro lugar lá que eu não vou falar, mas não poderia ajudar ela, né? Então, complicado. E daí a gente entra agora na última parte do livro. A última parte do livro ela também é comovente, mas num outro sentido. Aqui o Seldon já tá no final da vida dele. Ele tem aqui 70 e poucos anos, se não me engano. E é muito interessante ver aqui a escrita do Asimov pra mim aqui, ela vai muito boa, mas num sentido muito diferente do último capítulo, porque ele faz do cenário um personagem. Então, o que acontece é que esses 2 livros, tanto Prelúdio à Fundação quanto Origens da Fundação, quanto o comecinho ali do próprio primeiro livro da Fundação, ele é localizado em Trantor nos seus dias de glória ali, né? E a gente vê todo ali no começo do Prelúdio à Fundação essa glória, mas com o Seldon falando, isso vai acabar, isso vai dar ruim. E aqui a gente vê isso realmente dando ruim. E daí ele vai comentando ali de como a ditadura. Nem sei se eu cheguei a comentar isso, mas agora eles tinham, depois da morte do Cleon, colocado uma ditadura, e agora no final da ditadura eles colocaram um imperador, só que é um imperador que ele não tem poder nenhum, né? Não deveria nem ter esse nome, ele mesmo não queria estar naquele cargo, não tem crédito para fazer nada, a própria psicohistória não tem mais crédito, não tem mais crédito para manutenção, o lugar estava caindo a pedaço, entendeu? Trantor estava caindo, e até que o Seldon ele fica conhecido como Corvo Seldon, porque ele
previu o que realmente aconteceu e todo mundo que ele tinha contato dava merda pra aquela pessoa. Ele tinha contato com o Imperador Cleon, o Cleon foi morto. Tentaram mexer com o amigo dele, tentaram mexer com o Eto, no caso, que foi o Jojo saiu de cena. Tentaram mexer, o próprio Namart tentou mexer com ele, o Namart saiu de cena, então ele fica conhecido como Corvo, porque tocou nele e já era, né? Então, eu não vou explicar todas as sidequests que tem aqui nesse capítulo, porque tem várias tentativas de assassinato a Seldon, inclusive porque ele tá velho, daí tem ele lutando com a bengala dele, mas eu não vou entrar nesse ponto. O ponto é, o Yugo ele morre, né? Ele morre muito novo, 10 anos mais novo que o Seldon, como eu disse. O Seldon ele já tem uma família, né? Como eu disse, e daí ele tem, recapitulando, né? A gente tem o filho do Seldon, a esposa do filho do Seldon, e daí eles têm duas filhas além da Wanda agora, então tem a Wanda e mais uma, que eu não vou lembrar o nome, mas o ponto aqui é, todo mundo vai embora, deixa o Seldon, exceto a Wanda. A Wandinha fica com o Seldon. Por que ela fica com o Seldon? Porque ela cresceu junto com o Yugo, né? O Yugo, ela tinha ali, acho que eu tava com uns 18 anos aqui já. Ela cresceu junto com o Yugo na sala do Yugo enquanto ele estudava psicohistória, porque os pais estavam dando muita atenção para a irmã dela. E daí ela fugia, né, dos pais dela para ficar com o Yugo. E daí aconteceu que nessa história aí de ficar com o Yugo, tanto o Yugo quanto o Seldon, eles percebem que na verdade temos aqui um negócio único, que é o seguinte: a Wandinha, a Wanda Seldon, ela consegue ler mentes, que é um negócio absurdo, entendeu? Então isso se torna meio que uma escola X-Men, porque agora o foco, né, da parada aqui vamos fazer a Wanda aprimorar essa habilidade de ler e controlar mentes além disso, e vamos tentar encontrar outras pessoas. E daí eles tentam, né, treinar para tentar fazer as pessoas convencerem a dar créditos para a psicohistória, mas acontece que eles acaba falhando na maioria das vezes. Só que isso tudo, a falha ela para quando ela encontra outra pessoa que também consegue ler e controlar mentes, que era o guarda-costas do Seldon por coincidência, que era o Palver. Ele se junta com a Wanda, e isso é o início da segunda fundação. Isso é muito. Se você já leu todos os outros livros e sabe o que a segunda fundação isso é absurdo, muito legal, como se você estivesse vendo a ideia da segunda fundação sendo feita, sendo criada. Depois você vê ali a ideia do controle das mentes sendo realmente acontecendo. E daí agora você vê ela se estruturando já com duas pessoas, e quando você tem essas duas pessoas, elas podem atacar juntas. Então elas podem escolher uma mente e controlar os pensamentos, né, dessa mente e com muito mais efetividade, porque eles estão fazendo isso em conjunto. E daí eles se juntam, o Palver, né, e a Wanda, e agora você tem o Ulysses na segunda fundação. Tudo isso é muito legal, por quê? Porque o Seldon ele tava muito deprimido. Ele ficou deprimido ali por uns 10 anos. Por que ele ficou deprimido? Isso eu não comentei, né? O que acontece? O negócio ficou muito pesado pra ele. Por quê? Depois que o pessoal tinha saído, a família dele tinha saído do planeta, o Yugo morreu, o que só por isso já deixa ele muito abalado. Ainda mais abalado porque ele já tinha perdido a Dors, né? Então ele perdeu a Dors, perdeu o Yugo, sem contar também que o Eto já tinha ido embora. Então quem que sobrou da equipe original que eu tinha comentado? Somente o Rach, que estava em outro planeta. Só que pra piorar, estava tendo uma rebelião naquele planeta. E ele perde não só o Rach morre nessa rebelião, mas a esposa do Rach e a filha do Rach, que é a neta do Seldon, elas ficam desaparecidas. Praticamente estão mortas, mas eles não deixam isso claro aqui. Isso deixa ele ainda mais absurdo, porque ele perde o próprio filho adotivo. E isso deixa ele em completa depressão até que daí, a Wanda consegue juntar com o Palver e fazer essa questão das mentes. Daí sim ele cria esperança e volta a trabalhar. E isso sim é a esperança no fim do túnel, e é onde eles terminam o livro de uma forma muito interessante, que é o Seldon morrendo, né? Agora com seus 81 anos. É muito legal aqui porque o que acontece, né? Ele conta toda a ideia ali da segunda fundação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pra Wanda e pro Palver.
E eles agora estão como agentes secretos no final da Estrela, que é legal que o livro ele não fala, ele deixa isso para ser revelado somente, né, no livro da Segunda Fundação, onde que ela realmente fica. E daí no velório do Seldon, a própria neta não aparece, mas quem aparece, que é legal a referência aqui, é o Eto. O Eto ele volta ali de onde ele estava, que a gente também não sabe, mas ele volta, aparece para ver ali o seu amigo Seldon sendo cremado no espaço, se eu não me engano. Eu digo, não a céu, não vou entrar em detalhes. Mas é isso, esse é o final do livro. Beleza, agora que a gente teve, sei lá, 30 minutos de eu explicando onde a gente estava para chegar nesse momento da história, depois de eu explicando a história inteira, agora eu vou dar finalmente minha opinião do livro, o que era mais fácil só ter feito essa última parte. Eu me arrependi um pouco porque o vídeo ficou muito longo, tenho certeza que a gente não vai ter tipo 20 visualizações, mas o fato aqui não tem nenhum conteúdo no YouTube que trata de nada disso. Inclusive são pouquíssimos os fóruns da internet que falam disso, independente seja inglês ou português. Em inglês, praticamente eu não achei ninguém falando de um, sei lá, recap do livro. Então, esse conteúdo aqui ele é o único para os dois idiomas, porque eu realmente não achei nenhum livro, nenhum vídeo que fala sobre isso. Então, por isso que eu decidi fazer. Só tem uma série que eu vou deixar aqui na descrição que fala sobre todos os livros da Fundação, exceto o que eu tô falando aqui, o que é extremamente bizarro. O último vídeo foi postado há 2 anos, então acho que esquece, o cara não vai fazer, mas eu tô fazendo. Então eu vou completar, mesmo que seja em português, o resto tá em inglês. Dane-se, eu tô fazendo aqui. Daí, que eu achei do livro aqui? O livro ele é muito bem escrito e é sem dúvida dos 7 livros que o Asimov escreve ali da saga da Fundação. Ele é sem dúvida a obra mais dramática. Os personagens são muito mais desenvolvidos e explorados do que os outros. Aqui as coisas ficam muito mais fáceis de ser exploradas porque se você já leu a Prelúdio à Fundação, você já conhece Trantor, você já conhece Mikogen, você já conhece Dó, se você já leu a trilogia da Fundação, você já conhece Anacreon, você já conhece Terminus que foram mencionados. A biblioteca, o Palácio Imperial também já são descritos aqui e isso coloca numa situação familiar muito boa porque ele dá mais espaço para você desenvolver os personagens e a própria trama, porque o cenário que geralmente o Asimov perde páginas e páginas descrevendo, ele já está bem escrito aqui, já está bem determinado por causa do último livro, então já fica muito mais fácil. E nas sequels em especial, o Asimov ele tinha um tipo de escrita que ele dava vamos dizer, ele colocava uma pergunta na cena que nos dois últimos livros da série eram muito focados na Terra. Ele colocava essa pergunta no início do livro e você passava o livro, nem se ele tivesse 500 páginas, você passava o livro que nem um doido, correndo, isso minha experiência no caso, correndo em busca dessa resposta para essa pergunta que ele colocou no começo. E às vezes os personagens, para mim, eles eram desprezíveis porque eu estava muito mais interessado na pergunta e na resposta em si do que nos personagens. Aqui o Asimov é muito mais ousado porque ele não coloca essa pergunta. Porque a gente já sabe o que vai acontecer, justamente porque é uma prequel da trilogia. E isso é muito mais interessante e pra mim foi uma ótima escolha aqui porque ele foca no drama. Então, quando eu tava lendo esse livro, eu não tava lendo pelo mistério, eu tava lendo porque os personagens estavam muito interessantes, pela situação que os personagens estavam sendo colocados, estava muito boa. Então, pro Asimov ter tido essa ousadia em relação às últimas escritas dele e ainda ter acertado em cheio, pra mim isso é muito bom, por isso que pra mim é um dos livros assim mais bem feitos, tá? E o fato de você não ter essa pergunta e não ter essa resposta difere muito dos dois últimos livros, que eu estou comentando aqui bastante também, que é o Limites da Fundação e Fundação em Terra, porque nesses dois últimos livros, uma coisa que me incomodou muito é que tinha muita enrolação. Uma coisa que me incomoda em especial, não sei se era no Limites da Fundação, Fundação em Terra, que tem uma mulher no livro. Putz, o Asimov perde, sei lá, umas 100 páginas escrevendo, sei lá, o corpo dela. Tipo, um negócio totalmente desnecessário, que não estava acrescentando em nada a história. E aqui ele não perde tempo com nada disso, a história é muito mais concreta, você não tem páginas desperdiçadas, enredos desperdiçados, tudo faz muito sentido. Os livros são longos, mas as páginas são muito bem utilizadas. Aqui, e daí eu acho que a conclusão aqui, né, para esse livro, depois eu vou fazer um vídeo, assim, vou fazer muito conteúdo sobre a saga de Fundação, vou fazer esse vídeo e mais um. Mas o que eu acho que fica a conclusão desse livro em específico e dessa parte das prequels e da vida do Seldon você tem que ter um equilíbrio, né, entre a sua vida, né, entrando aqui no lado mais filosófico, você tem que ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e sua vida profissional e a loucura, né, um equilíbrio entre esses três, porque a gente vê personagens aqui que se destacam por isso. O Hugo, né, que acabou morrendo mais cedo, muito cedo, acho que se não me engano foi com tipo 50 anos, ele era um cara que era totalmente focado no seu trabalho, ele nunca tinha tirado férias, ele era
foda no que ele fazia. A psicohistória teria morrido se não fosse por ele, mas ele morreu cedo. A Doris também é outro exemplo. A Doris era muito focada no trabalho dela. Acho que o caso dela aqui nem entra muito, mas o Seldon, ele não era esse cara. Ele era esse cara que tinha um equilíbrio. Então ele sabia ali domesticar a família dele, com Rach e tal, tudo mais. E também trabalhar na psicohistória. Mas ele não dava 100% do foco na psicohistória. E por causa disso ele conseguiu viver ali até os 81 anos. Isso é uma parte ali da minha conclusão ali, que eu acho que a mensagem estava querendo ser dita. Uma conclusão totalmente minha, totalmente subjetiva. Mas também o que eu vejo também é muitas pessoas do projeto desistiam, né? Aqui não retratei isso, mas muito pessoal da equipe desistia e não continuava no projeto da psicohistória. E o Seldon era o único. Eu lembro muito bem do Rage tentando convencer o Seldon, falando: esse projeto fracassou, pai. Esquece essa história. Você fracassou e foram ali tantos anos, mas já foi. Vamos esquecer isso. Mas o Seldon ele nunca esqueceu, ele sempre continuou em frente com a ideia. E eu acho que fica a lição aqui que, putz, como era a ideia própria dele, ele seguiu até por 40 anos de pesquisa, foram dos. Na verdade, foi até mais. Foi dos 32 anos dele até os 81. Então, foi praticamente 50 anos de pesquisa, mas ele tinha certeza que ia dar certo. A consequência da pesquisa dele é muito maior do que 90 anos. Do que a gente viu, se eu não me engano, são mais pra frente, vai até uns 600 anos, se eu não me engano, Fundação em Terra é 600 anos depois desse livro. Mas a questão é, o efeito da pesquisa dele, o efeito das intenções dele, das boas intenções dele e da resistência dele, as consequências são muito maiores do que esse período aí. Então acho que essas são as lições do livro e pra mim assim foi um ótimo livro. Acho que vale muito a pena você ler ele, mesmo que você tenha lido somente a trilogia principal. Esse definitivamente as prequels definitivamente são relevantes e valem a pena ler. Não são apenas a encheção de linguiça, elas realmente adicionam a história e tem uma ótima escrita.